Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E galera, o capítulo dessa semana de Dandadan teve uma cara um pouco mais de filler. Algumas coisas que eu tava esperando acontecer simplesmente não aconteceram. Mas ainda assim, eu gostei bastante do capítulo, né? Numa escala de Momocaru, o capítulo foi 10 de 10. Então, sem mais delongas, bora falar tudo sobre o capítulo 220, vamos cuidar das suas feridas. A gente começa o capítulo com a Momo e o Okarun chegando à casa dela. E logo de cara tem um detalhe que eu gostei muito, o cuidado do Okarun. Antes mesmo de colocá-la no chão, ele pergunta se ela tá bem, se já consegue ficar de pé sozinha. É um gesto simples, mas diz muita coisa. O Okarun então se despede e se prepara para ir embora. Até que Momo pede para ele esperar, dizendo que as feridas dele precisam ser tratadas. E essa cena, galera, funciona como um contraste perfeito da mudança na atitude da Momo. Lá no capítulo 215, quando o Okarun insiste em acompanhá-la até em casa, ela questiona o motivo num tom claro de desaprovação. Agora é ela quem o convida para entrar. A confiança realmente mudou de lado. Já dentro da casa, Momo começa a fazer os curativos nos machucados do Okarun. E o engraçado e ao mesmo tempo revelador é que, mesmo sendo ele quem está cheio de ferimentos, é a Momo quem acaba sentindo dor. E a simbologia aqui, galera, é muito interessante, porque é o Tatsu mostrando como os papéis se inverteram. Aquela timidez, vergonha, insegurança e vulnerabilidade que antes eram do Okarun, agora estão todas presentes na Momo. Enquanto isso, o Okarun ganhou confiança, postura e atitude, exatamente como a Momo era no começo da obra. Nesse momento, a Vamola aparece dando boas-vindas ao Okarun e pergunta se ele vai ficar para janta. Ele tenta recusar, dizendo que não quer incomodar, mas a Momo insiste, elogiando a comida da Vamola. E aqui nós vemos que a Vamola realmente assumiu a responsabilidade não só de cozinhar, mas também de cuidar da casa, quase ali que fazendo o papel da Seiko. E isso faz todo sentido, galera, já que a mãe adotiva da Vamola, a Banga, ela era cozinheira num palácio real. E na história extra de Dandadan Daizukan, a gente vê a Vamola cozinhando, inclusive com a Seiko elogiando seus dotes culinários. A própria Vamola depois conta para Seiko que ela aprendeu tudo com a sua mãe. Nessa história extra que é bem tocante, se você me perguntar. Um detalhe pequeno, mas muito legal, que eu notei é a carinha feliz no avental da Vamola, que combina demais com ela. Porque apesar de tudo que ela já passou, né, todo aquele passado trágico que ela tem, ter perdido todo mundo, né, da sua raça, né, dos seus companheiros, ela tá sempre sorrindo. O Okarun acaba aceitando ficar e deixa eu destacar aqui que o garoto, o moleque meteu o shape, hein? Tá todo definido, musculatura desenhada, moleque tá, ó, olha esse trapézio descendente, o moleque tá voando. A evolução dele é clara, tanto física como emocionalmente. E é a partir daqui, galera, que o capítulo começa a brilhar. Durante o jantar, a Momo não consegue evitar de olhar pro Okarun, coisa que ele percebe, e então começa aquele jogo silencioso. Um olha, o outro desvia, depois inverte. Os dois com as bochechas coradas, até que a Momo perde a paciência e pergunta por que ele tá encarando ela. E o Okarun casualmente responde que é ela quem tá encarando. Aí vira aquela troca infantil mais sincera. Foi você que olhou primeiro? Não foi você? Não foi não? Foi sim. Enquanto isso, a Vamola tá ali querendo nada com nada, só aproveitando a sua comida tranquilamente, até que ela solta: vocês dois se dão muito bem. A Momo tenta negar, mas a gente sabe que ela não quis dizer isso de verdade. Puxa, cara, ela está tão na sua... E é curioso ver a Momo desviando o olhar agora, quando em tantas outras vezes era ela quem forçava o Okarun a olhar nos seus olhos. E sim, Lara, você acertou mais uma vez. Eu vou falar um negócio aqui que eu sou suspeito para falar, mas a comunidade do canal Mangateus é simplesmente absurda. A melhor fandom de Dandadan
tá aqui. E vamos ser sinceros que essa briguinha toda é puro flerte, é aquela implicância clara de quem tá interessado na outra pessoa. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. A conversa então muda de tom e a Momo pergunta quem eram aqueles que os atacaram. Okarun explica que eram alienígenas do planeta Serpo que vieram à Terra para roubar os órgãos reprodutivos humanos. Embora nem ele tenha visto antes um alienígena como aquela baleia. A Momo pergunta quantos alienígenas existem e o Okarun responde citando Paul Heyler, um ex-ministro da defesa do Canadá, que afirmou que ao menos 82 tipos de alienígenas já foram confirmados. E a única outra menção, que nós tivemos parecida com essa na obra até agora foi lá no capítulo 86, quando o Hokuro Serpo diz para Momo que existem cerca de 666 espécies alienígenas na galáxia, das quais só 3 foram nomeadas até agora, sendo os Serpos, os Sumérios e os Kur. E qual foi a reação da Momo? Perguntar que tipo de roupa de baixo os aliens usam, e o Okarun todo sério respondendo que não sabe. O que é uma retomada perfeita lá do início da obra, mais uma, quando a Momo faz exatamente essa mesma pergunta no capítulo 9. Okarun continua explicando que eles foram atacados porque os Serpos se interessaram pelos poderes deles. A Momo acaba associando isso ao Kanabo do Oni, mas o Okarun esclarece que não é bem isso. É algo mais parecido como uma maldição e que ele não possui mais esse poder. Sem entender completamente, a Momo escuta o Okarun recomendar que ela fique sempre perto de alguém, especialmente do Jiji e da Shiratori, já que eles são fortes e poderiam protegê-la caso alguma coisa aconteça novamente. Isso faz com que a Momo comente que teve a impressão de que Okarun e a Aira estavam se dando bem demais, a ponto de achar que estava atrapalhando algo. E aqui eu gosto muito da atitude do Okarun. Ele interrompe a Momo antes mesmo que ela termine a frase e pergunta por que ela diria algo assim. A Momo foi pega completamente de surpresa e acaba pedindo desculpas. O que acontece, galera, é que o Okarun já passou por esse mal entendido uma vez e eu tenho certeza que ele não vai querer repetir a história. E foi lá depois da confissão da Aira e daquela conversa durante a batalha contra o Nessie e o Camarão Mantis. Então, dessa vez, ele decidiu agir diferente, deixar claro por ações que ele não tem interesse nenhum na Shiratori. E qual foi a solução dele para esse problema? Chamar a Momo para um encontro. Okarun, gênio demais. E a genialidade desse convite está no caminho até ele. Okarun encara a Momo diretamente nos olhos. Ela cora e desvia o olhar envergonhada. Ele comemora dizendo que venceu a competição de quem desvia o olhar primeiro e que por isso ela vai ter que fazer o que ele disser. A Momo nega dizendo que não se lembra de nenhuma regra dessas, mas Okarun pergunta a Vamola, que confirma tudo, mesmo sem nem estando presente quando essa regra foi criada. Que isso remete lá ao capítulo 129, quando a Momo tenta fazer o Okarun sustentar o olhar por 10 segundos sob pena de punição. E mais tarde, na história extra do volume 19, ela retoma essa ideia do jogo com punição para o perdedor. É então que o Okarun, reunindo toda a coragem que tem, olha a Momo bem nos olhos e a chama para um encontro. A Momo fica completamente surpresa, cora, enquanto o Okarun desvia o olhar dizendo que afinal ela perdeu o jogo, então ela precisa fazer aquilo que ele disser. Mas ela se recusa a aceitar e ele rebate dizendo que então ela é aquele tipo de pessoa que não cumpre com a própria palavra, o que só faz a Momo ficar ainda mais irritada, dizendo que não lembra de nada disso. Essa sequência contrasta diretamente com o capítulo 214, quando a Momo acha que o Okarun está se aproveitando da sua perda de memória para convidá-la para ficarem juntos, algo que ele nega de forma totalmente defensiva. E é interessante perceber como depois daquela primeira experiência que eles tiveram lá no capítulo 1, aquela experiência com os Serpos, eles começaram a se aproximar cada vez mais e mais.
e agora acontece tudo de novo. Tatsu é gênio demais, meus amigos, é só isso que eu falo pra vocês, o cara é gênio, eu nunca duvidei, nunca critiquei Tatsu Sensei. Mas bem, continuando, a Vamola é a personificação da fofura, é muito bonitinho ver a inocência dela perguntando o que é um encontro. Okarun acusa a Momo de estar tentando dar migué e fugir da responsabilidade, então ela propõe jogar mais uma vez, mas agora valendo de verdade. Porém, o Okarun diz que já ganhou uma vez e que se ele ganhar de novo, vai contar como 2 vitórias. A Momo chama ele de mesquinho, assim como lá no capítulo 2, quando ele se recusou a mostrar para ela a região onde o seu eleitorado deveria estar. Eis então que o jogo começa com a Vamola sendo a juíza. Momo e Okarun estão frente a frente se encarando determinados, até que a Vamola solta uma bomba. Parece até que vão se beijar. Os dois se assustam, né? São pegos ali completamente de surpresa, o que faz com que a Momo desvie o olhar e o Okarun comemora com toda a empolgação do mundo. A Momo tenta dizer mais uma vez que não valeu, mas a juíza já decidiu. Vitória do Okarun. No fim das contas, não tivemos nenhuma grande revelação nem avanço na trama de forma geral. Eu confesso que eu estava esperando, né, que a gente ia ter ali uma conversa entre a vovó Turbo e a Seiko, pelo menos, mas ainda assim eu gostei do capítulo, achei um capítulo muito bom, 10/10, tá? Momokarun pra mim nunca é demais. Eu vi gente falando que o capítulo foi muito meloso, que deu diabetes e blá blá blá, mas eu, como um bom apreciador de romance e Momokarun, é claro que eu gostei. Eu não sei vocês o que vocês acharam, coloquem nos comentários que eu quero saber, tá? Mas como eu falei, eu esperava um pouquinho mais de desenvolvimento na trama. E a Vamola, hein, meus amigos? O que falar da Vamola? Ela tá aprendendo direitinho com a Miko e a Kei, né? Deu uma assistência ali pro Okarun só fazer o gol e ele fez. Ela tá agindo como a irmã mais nova da Momo e futura cunhada do Okarun, fazendo a boa para esse namoro começar de vez, porque olha, já tá na hora, né? O Tatsu podia dar esse presente de Natal pra gente, né? O último capítulo do ano com a Momo e o Okarun, né? Saindo no encontro deles e aí rolando beijo. Olha só que legal que seria, hein? Mas é isso, meus amigos. Percebeu algum detalhe que eu deixei passar? Teve alguma interpretação diferente da minha? Ou até mesmo tem alguma teoria? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu gosto muito de ler os comentários de vocês, sempre tô vendo e respondendo todos que posso. Se curtiu, deixa o likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdo como esse vídeo daqui. Muito obrigado por assistir e espero ver você no próximo vídeo. Valeu e falou!